considerando isso e a tua experiência em grandes empresas, em organizações diversas, quando você olha para elas, o que, na sua opinião, são grandes desafios? Que às vezes a gente vê lá o pessoal tá tocando uma empresa e aí sai uma notícia lá, a gente não precisa citar nomes, você fala, puta vida, mas eles fizeram isso, tinha a sala blindada. Será que eles pensavam que isso não ia, né? Enfim, dar ruim? Mas independente disso, de ser compliance, de ser governança, o que você vê que são os maiores desafios das organizações hoje, na sua opinião? Eu vejo alguns, professor. Gente, é o seguinte, o Calixto, para mim, ele eternamente vai ser o professor Calixto, né? Obrigado. Ele tem escola de oratória e realmente é um querido, storytelling, é um querido. Então, professor, assim, o que eu vejo? As empresas, elas nunca viveram um ambiente tão desafiador em termos de velocidade, complexidade, volatilidade. E eu entendo que não só as estruturas organizacionais, as formas de gestão, as pessoas ocupando as posições, ninguém está tão preparado assim para tudo que está sendo vivido agora. Da mesma maneira que eu acho que assim, as empresas estão vendo já há algum tempo, a gente fala de transformação digital. Hoje a gente fala de IA, mas cá entre nós, gente, IA é só mais uma das coisas que ocorre dentro do que a gente há muitos anos chama de transformação digital das organizações, né? E eu vejo também que as empresas, assim, elas... Desafios. Então, o primeiro desafio, eu acho que é como os processos, as estruturas e as pessoas têm que estar preparadas para os desafios do momento, que é tudo mudando ao mesmo tempo, de uma maneira complexa, não mensurável, é tudo muito difícil, né? O segundo desafio, eu acho que é como fazer uma transformação mesmo da força de trabalho em termos de entender que o mundo e toda essa parte digital vai mudar muito a forma de trabalhar, os modelos de negócio, e eu acho que muitas empresas não estão preparadas para isso. Será que é por causa do tão exaurido modelo de management, de comando e controle? Tem uma visão de comando e controle. E é interessante você falar isso. Ó. Você sabe que eu sou escolinha Falcone, sim, né? Implantei. E que funciona, gestão. Vamos combinar. Funciona, né? Mas hoje eu tenho, por exemplo, alguns cuidados. Sobre. Eu acho que... eu gosto muito de uma frase de uma comunidade que eu faço parte, que é a comunidade Go New, que é speed and some control, ou seja, velocidade e algum controle. Algum controle. Mas não um controle excessivo, porque muitas vezes você perde velocidade em tomada de decisão, porque você vira um deep dive, né? Um mergulhador em profunda análise de dado, e dado. E aí você fica pedindo dado antes de tomar uma decisão. Então, no final das contas, se você tiver que ter um pouco mais de velocidade tomando uma decisão com 80% das informações, é melhor do que você demorar mais para ter 100% das informações, né? E eu entendo que, assim, essa visão da gestão, ela tem um risco de cair numa quantidade enorme de indicadores, a maioria só quantitativos, abandonando ou desconsiderando alguns indicadores qualitativos, que normalmente você não consegue trazer de uma maneira tão adequada, e que eu vejo muitas empresas ou conselhos, às vezes, nem querendo considerar essa análise tão quali para dentro de uma tomada de decisão, mas ela é super importante, né? Então, assim, eu acho que essa discussão do que é o caminho digital, né, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com capacidade computacional, tem a ver com dados e a maneira como se trabalha dados, enfim, tem a ver com disrupção em modelos de negócio, né, novas formas de consumir, novas formas de entregar produtos. Essa conversa, eu acho que ainda as empresas, os conselhos não estão tão maduros, né? Até por conta de a pessoa ter literacy, né? Ter formação, conhecimento, né? Disso. E acho que tem assim, um terceiro desafio nas empresas, que é essa questão da mudança demográfica, geracional. Eu acho que, assim, antigamente, quando eu olho a estrutura de capital e trabalho, né?
rememorando aí escritos do Marx, a gente tinha uma maior preponderância em termos de poder do capital. E eu acho que durante a pandemia 2020 houve um shift, né? Uma mudança no que é o jogo de poder dentro de uma organização. Eu vejo que hoje o trabalho, ou seja, os trabalhadores, principalmente os talentos, eles têm mais voz e eles têm mais poder. E não necessariamente as organizações estão sabendo lidar com isso ou como está lidando com isso, né? Todo mundo muito pisando em ovos. Por exemplo, eu me lembro que quando teve a entrada da pandemia, não, o trabalho híbrido. Terminou a pandemia, né? 2022, volta todo mundo presencial. Aí o pessoal, não, se for presencial, alguma pessoa num cargo mais alto, né? Área mais... sempre vai ter o trabalho físico, Sim, claro. Uma loja tem que ser operada fisicamente. Mas quem está mais nas áreas corporativas, não, se não tiver pelo menos um dia online, eu não quero, né? Então, as pessoas começaram a ter mais voz. Eu acho que esse balanço e contrabalanço dentro das organizações, eu vejo que as organizações ainda não estão totalmente preparadas para esse tipo de conversa, né? Então, eu acho que assim, são... Será que é aquela coisa, para as organizações que ainda estão nesse momento, a força está diretamente ligada à posição que você tem. Então, se a alta liderança decide que home office acabou. Não importa se você concorda ou não. Antigamente era assim, né? Então, hoje, aí entra o cara lá e fala, então tá bom, então eu não vou mais trabalhar aí. É isso. E vou embora. A empresa fala, nossa, mas ele foi embora. Foi. Mas e aí? Não, tem um outro indo também.